Olá senhores, bem-vindo ao canal. E o Beta da Montanha, que tá sendo duramente criticado aí pela rapaziada por ter confiado aí numa suposta amiga que ele tinha e ter ficado 5 fucking dias perdido no mato. Eu cheguei a pensar que o cara tinha ido de arrasta, porque essa montanha aí que eles foram subir, tem lugares que é perigoso o cara escorregar e cair de um penhasco. E eu acabei de ver aqui uma entrevista, se eu não me engano é da irmã do Beta. Ela falou que quando a amiga chegou falando que queria convidar o Beta pra fazer uma trilha, isso se deu meio que num contexto romântico. Não tinha esse negócio de amizade. Pelo que eu entendi, o Beta da Montanha estava interessado pela madame. Ela chegou falando que queria fazer essa trilha pra começar o ano novo, vida nova, tudo novo. Ela só não contou com o detalhe que o Beta da Montanha até então era só o Beta. A montanha só veio depois. E ele, quando teve esse convite inusitado, talvez ele tenha pensado, bom, eu nunca subi uma montanha, nunca fiz trilha, mas se essa senhora que eu tô interessado fez o convite, eu vou aceitar. Ele pensou que seria só uma subidinha, nada demais, e quando finalmente chegasse no pico da montanha, poderia acabar rolando, por que não? Depois de tanto esforço, fazer uma das trilhas mais difíceis do Bostil, esse seria o mínimo. Eu acho que esse era o pensamento do Beta. E outro detalhe que eu vi agora também é que eles se conheciam há pouquíssimo tempo. Mesmo assim o Beta achou que seria uma boa ideia porque as emoções estão aí para ser sentidas e o cara escapou por pouco. Ele andou 20 km no meio da mata sem enxergar muito bem porque no meio do caminho houve um equívoco e ele perdeu o óculos. Mas antes disso acontecer, todo mundo já estava desconfiando da madame. As entrevistas que ela dava era meio sem pé nem cabeça, parecia até que ela meio que estava dando risada algumas horas. Além disso também ela ficou com os pertences do Beta da Montanha e no primeiro momento até eu achei que alguma coisa errada não estava certa. Claro que depois de todo esse ocorrido, depois do Beta ter sumido e aparecido depois de 5 dias e a suposta amiga ter dado várias declarações altamente questionáveis, é muito fácil a gente ficar criticando o coitado do Beta, mas eu, por exemplo, principalmente nos velhos tempos, cairia nessa com tranquilidade. O Beta, se eu não me engano, tem 20 anos e eu nessa idade também era completamente inexperiente e se acontecesse isso comigo de receber um convite inusitado desse de passar o ano novo no meio do mato, de uma senhora que eu acabei de conhecer e tenho intenções insalsichantes com ela, eu provavelmente ia aceitar. O plano deles não era só escalar a montanha e pronto e acabou. Não, a amiga falou que depois eles tinham planos de ir numa cachoeira, tomar banho e talvez no momento em que a madame foi falando isso pra ele, que eles iam na cachoeira, depois ela falou até que eles iam num festival de música eletrônica, o Beta achou que finalmente chegou a vez dele. Quem disse que não sobra nada? Eu tenho certeza que na hora que ela foi falando isso, as imagens mentais que foram aparecendo na cabeça do Beta eram as mais insalsichantes o possível e o cara não ia imaginar que a madame ia dar uma dessa, deixar ele lá e dane-se e eu vou subir porque esse é meu estilo de vida. E a consideração fica onde? Isso aí não é nada justo. O cara provavelmente só queria ter uma louca noite de amor no meio do mato, assim como os mamacos na pré-história, sem ninguém olhando pra encher o saco, mas pelo menos ele tá vivo, né senhores? Além disso também, eu já vi as declarações da amiga falando que nunca mais ela vai dar uma dessas, de largar a pessoa no meio do caminho e que se dane tudo. E eu acho que existe até a possibilidade da madame convidar o Beta de novo pra fazer alguma coisa qualquer aí e ele aceitar como se nada tivesse acontecido. Ou você acha que ele adquiriu essa fama de ser o Beta da Montanha à toa? Não senhor. Eu já vi até ele dando entrevista falando que apesar de estar machucado e ter corrido risco de vida, mesmo assim ele não guarda nenhuma mágoa da amiga e deixou a porta aberta. Quem sabe um dia, né? Tem até um vídeo inédito deles que apareceu pra mim aqui agora há pouco. Eles fizeram essas filmagens a caminho da trilha e você vai ver que durante o depoimento a madame fala que é 6 horas de trilha só pra ir. E o Beta da Montanha dando risada, achando que ia ser o morango. Na cabeça dele ia ser sem miséria. E eu acho que esse foi o erro dele. Se fosse uma trilha de meia hora, 40 minutos, beleza. O cara, mesmo sem ter muito condicionamento físico, ele poderia fazer esse caminho aí tranquilo. A hora que chegasse no final, ele poderia cortejar a dama se realmente essa era a intenção dele e nada disso teria acontecido. Agora o cara sabendo que era 6 horas de pernada e mesmo assim aceitou, sendo que essa é uma das trilhas mais difíceis que tem aqui no Brasil, aí fica difícil de defender o Beta, né? Dá uma olhada aí nas imagens, senhores, pra você ver como que foi os bastidores do Beta da Montanha e a guerreira que ele tava apaixonado. Louco, tudo começou com uma mensagem. O que você vai fazer de ano novo? O que você vai fazer de ano novo? Porra. Passar com meus amigos. Eu dou a ideia, né? Tá doido, bora pro Paraná. Ir pro Paraná. Ver o último pôr do sol de 2025 e o primeiro nascer do sol de 2026. Topou.
Nossa. Na hora. Acampar lá em cima, 6 horas de trilha. Pô, já estamos 2 horas aqui esperando o ônibus. Saímos de lá do centro, né? 6 horas? 6h50. Pegamos o ônibus e viemos aqui pra esse terminal. Como é o nome desse terminal? Jardim Paulista. Jardim Paulista. Daqui do Jardim Paulista a gente veio pegar outro ônibus pra ir pra onde? Nossa, Jaguatirica. É, Jaguatirica. Jaguatirica. Ele que é o líder aqui, ó. Que eu só tô indo. Aí vamos chegar lá, né? Vamos GPS aqui, fazer a trilha. É o GPS. Foi. Foi por aí mesmo? Chama. Isso foi lindo, tá? Tá aí a primeira parte do vídeo. O Beta da Montanha já começou encorajando a madame, sendo que ela já era bem experiente. Talvez ele já tava jogando um pouco do seu charme ali, já logo no início, pra guerreira ver que o Beta não tava pra brincadeira. E eu disse agora há pouco que se fosse comigo talvez aceitaria também esse negócio, porque quando eu tinha 20 anos, a única coisa que eu pensava era em estufar a veia do pescoço. Só que aí também já é demais. Eles se conheciam há pouquíssimo tempo. Será que o Beta não confiou demais? A madame eu acho que confiou porque ela viu que era o Beta, mas eu acho que ele se precipitou um pouco. 6 horas de trilha, teve que pegar não sei quantos ônibus para chegar no local. Aparentemente nada era garantido. A madame aí até o momento se declarava só como amiga dele, ou seja, talvez a intenção dele era ir cortejando a dama no meio do caminho, mas seria muito mais fácil não ir. Eu acho que tudo começou com uma indireta. Ela falando que veio de Manaus, porque o sonho dela era subir no Pico Paraná, que é esse lugar que eles foram. O Beta da Montanha já entendeu o recado e se propôs automaticamente, e o negócio começou a estralar mesmo de verdade. Eu acho que foi a partir desse momento aqui que eu vou colocar o vídeo para vocês verem a ventania que tava nesse lugar. Nossa, o vento é muito forte. Os pessoal, o resto ficaram pra trás, gente. Só Deus e eu. Nossa, eu cheguei no Pico Paraná, gente. Que isso? Será que tem que continuar por ali? Acho que deve ter trilha. Eu vou tentar fazer uma trilha aqui pra ver onde eu chego nisso daí. Gente. Tá aí, eu acho que esse foi o momento que ela conseguiu alcançar o topo da montanha. Ela chegou a dizer que só tava ela e Deus ali, ou seja, o Beta já tinha se perdido nessa hora, mas não é por causa disso que ela ia deixar de gravar esse vídeo. Depois de uma longa caminhada, nada mais justo, né? Se o Beta não conseguiu, o problema é dele. Sorte que o cara apareceu vivo, senhores. Senão esse vídeo dela aí falando que só tava ela e Deus aí nesse momento ia envelhecer que nem leite. E agora, pra finalizar, eu vou colocar um vídeo aqui que fala mais sobre quem é a Tayane Smith, que é a senhora que escalou junto com o Beta, e repara como ela é diferente das fotos aí que vai aparecer com o dia que ela foi escalar a montanha. Quem é Tayane Smith, a jovem que estava com Roberto Farias na trilha do Pico Paraná? Tayane Smith tem 19 anos e é natural de Manaus, no Amazonas. Ela estava em Curitiba no fim de 2025 para passar o período de festas. Segundo informações divulgadas, Tayane conheceu Roberto Farias poucas semanas antes da viagem. Os dois combinaram de subir o Pico Paraná para acompanhar o nascer do sol na virada do ano. Os pessoal, o resto ficaram pra trás, gente. Em redes sociais, Tayane compartilha conteúdos ligados a viagens, trilhas e momentos de lazer, sendo descrita por pessoas próximas como alguém com perfil aventureiro. Após o retorno da trilha, Tayane prestou depoimento à Polícia Civil do Paraná. As autoridades informam que o caso é tratado como desaparecimento e que até o momento não há indícios de crime. As buscas continuam no Pico Paraná, enquanto todas as informações seguem sendo analisadas oficialmente.
Tá aí, essa é a Tayane, ela tem um perfil bastante aventureiro, não querendo avaliar o VSM aqui, mas pessoalmente eu achei ela muito diferente. Pelo que eu entendi, o Beta conhecia ela só da internet, ou seja, ele viu as fotos da madame e imediatamente já acionou o modo gado infinito. Agora, se o cara aprendeu essa dura lição, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da história do Beta da Montanha e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochasca Master Jr. Beta da Montanha, achando que teria uma chance com essa madame depois de fazer uma trilha de 6 horas, sendo que ele não tinha a menor experiência com isso, ainda quase foi de arrasta, desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo que você assista a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!